Nova Brasil. Entrevista. Na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre a Operação Alerta Verde. Começou nesse mês de abril a Operação Alerta Verde, uma iniciativa do Corpo de Bombeiros de Andradas em parceria com a Prefeitura. A operação inclui visitas e vistorias em terrenos baldios e a notificação de proprietários que não mantêm os lotes limpos, contribuindo para o acúmulo de materiais inflamáveis como mato alto, lixo e entulhos. Para explicar melhor sobre essa operação, a gente recebe o sargento do Corpo de Bombeiros, Felipe Nogueira. Sargento, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, sargento, o que motivou a criação da Operação Alerta Verde? Como que ela funciona na prática? Então, a Operação Alerta Verde, ela surgiu após um levantamento estatístico, que o Corpo de Bombeiros realizou no período aí de 2015 até o ano de 2024. E foi verificado que durante esse período o Corpo de Bombeiros ele atendeu aproximadamente 75 mil ocorrências de incêndio em lote vago. E isso representa quase que 45% dos chamados aí que o bombeiro recebe para atendimento aí de incêndios florestais durante o período de estiagem. Então, diante desses dados, e por representar um percentual considerável, praticamente metade das ocorrências são de incêndio em lote vago, o Corpo de Bombeiros, desde 2021, através aí de uma diretriz do comando, iniciou a Operação Alerta Verde. Certo. E quais são os principais riscos causados pelos incêndios florestais nessa época do ano? A gente está aí já no outono, as folhas começam a ficar mais secas, mais amarelinhas, e aí começa o período seco, Quais são os riscos causados pelos incêndios? Sim, a Operação Alerta Verde ela começa agora em abril, justamente que é quando inicia o período de estiagem aqui na região sudeste. E o período de estiagem é justamente isso, ele propicia que a vegetação ela fique mais seca. Sim. Então, consequentemente, a facilidade com que esses incêndios, que podem ser tanto de causas naturais ou por questões humanas mesmo, criminosas, ele se propague com maior intensidade e com maior rapidez. Então, o risco que isso oferece, além da própria umidade relativa do ar ser mais baixa, então o tempo já fica naturalmente seco, isso contribui para uma poluição maior, e também devido à intensidade dessas chamas aí, principalmente próximo aí a residências, a gente tem esse risco desse incêndio que se inicia ali na vegetação, ele se espalhar às vezes para uma residência ou para algum veículo, ou algum local de armazenamento de materiais, e é isso que acontece. Certo. Como é que vai ser feito essa questão da fiscalização nos terrenos baldios? Quem participa dessa força-tarefa? Vai ser o bombeiro? Vai ser a prefeitura? Como é que vai funcionar esse processo? Sim, a Operação Alerta Verde, ela é uma iniciativa do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Então, ela está acontecendo em todos os municípios do estado de Minas que tem uma unidade do Corpo de Bombeiros. Aí, como que funciona? Desde o primeiro dia de abril, essas guarnições diárias do serviço operacional ali, a cada dia elas saem para as ruas e realizam as vistorias desses lotes. E aí é observado a quantidade de material combustível que tem no lote, se tem entulho, se tem amontoado de madeiras, tudo que possa agravar a situação dos incêndios florestais. E aí o bombeiro que foi até o local, ele vai lá, registra uma imagem, posteriormente ele faz um boletim de ocorrência relatando todas essas circunstâncias ali, e os boletins de ocorrência eles são enviados para a prefeitura municipal. Aí daí para frente, o Corpo de Bombeiros ele não participa da fase de autuação. Cada município ali ele vai ter seu código de posturas, a sua lei municipal ali, que prevê uma penalidade, alguma autuação ali para o proprietário desse lote. Eu tenho conhecimento, hoje Andradas, através aí do código de posturas, se salvo engano no artigo 36 lá, ele responsabiliza o proprietário de lotes e terrenos pelos cuidados. Então, o nosso propósito aqui é gerar esses boletins de ocorrência,
e encaminhar para a prefeitura. E aí espera-se aí, né, que a prefeitura faça, né, a devida notificação aí para a gente conseguir ter bons resultados, né? Com certeza. Então vocês fazem, eu posso dizer, né, se eu estiver falando errado, o senhor me corrige, faz uma notificação para a prefeitura, né, manda, ó, a prefeitura aqui tem um terreno assim, aí a prefeitura vai fazer uma notificação para o proprietário ir lá e providenciar a limpeza, é isso? Isso, o Corpo de Bombeiros ele faz o boletim de ocorrência, né? E depois todos esses boletins de ocorrência que são... É bom deixar claro também que essas vistorias, né? Elas só acontecem quando o lote ele está irregular. Né? Então, se o lote ele está com pouco material combustível, né? Ele tem muro, ele está seguindo ali os padrões mínimos ali de segurança, né? Então, ele não vai ser notificado e nem vai ter um boletim de ocorrência. Então a gente gera o boletim de ocorrência só quando realmente tem muito material combustível e pode ser perigoso ali caso tenha algum incêndio. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Quais são os critérios, né, para a notificação dos proprietários dos terrenos? Então não vão ser todos os terrenos que serão notificados. Isso, exatamente. Não são todos. O bombeiro chegou lá, o terreno lá, ele está com a vegetação baixa, ele está limpo, não tem entulho, né? Às vezes ele é murado, então nesse caso ele não vai ser gerado um boletim de ocorrência, porque não há necessidade de notificar o proprietário. Agora, a gente chegou no terreno, tem lá acúmulo de lixo, a vegetação está muito alta, né? Principalmente se ele não tem nenhum acero em volta, essa vegetação está chegando próximo ali à parede de uma residência, algum depósito de material. Aí, nesses casos, a gente vai gerar o boletim de ocorrência, descrever toda a situação dele, né? A gente coloca as coordenadas do terreno e tal. Sim. E depois, através de um ofício, todos esses boletins desses terrenos, né, que estão irregulares, eles são encaminhados para a prefeitura. Certo. E como que a população pode colaborar com a operação, né? Há canais para denúncias ou orientações pelo Corpo de Bombeiros? Sim. Eu sei que na prefeitura tem, né? O pessoal pode ligar na ouvidoria, fazer as denúncias e tal. Pelo Corpo de Bombeiros, como é que funciona? Exatamente. Pelo Corpo de Bombeiros é através do telefone 193, né? Então a pessoa ela vislumbrando uma situação ali que carece de vistoria do Corpo de Bombeiros, ela pode estar ligando 193 que vai ser gerado um chamado. E também tem a opção, né, do Disque Denúncia, né, através do 181, que aí sim é um chamado sigiloso, né? A pessoa não precisa nem se identificar. Sim. E através do 181 eles repassam, né? Eles geram esse chamado para o bombeiro. Sim. Quais são os materiais mais comuns encontrados em terreno baldios, sargento, que oferecem risco? Eu acho que o principal mesmo é a vegetação alta, né? É o que costuma ser mais preocupante, porque durante o período de estiagem ela vai ter a tendência de ficar seca, né? Sim. E aí qualquer bituca de cigarro, qualquer centelha que venha a acontecer ali naquela vegetação vai propiciar um grande incêndio. Sim. Mas há situações também que são bem preocupantes, como por exemplo o lixo, né? Então o pessoal às vezes descarta lixo em local indevido, né? Fica ali naquele terreno, o proprietário às vezes não toma nenhuma providência também, e aquilo é um problema, porque quando gera um incêndio em entulho, né? Principalmente lixos orgânicos, ele fica esfumaçando ali, fica queimando por muito tempo, e a gente tem que vir com água, ficar revirando aquele lixo, então ele demanda mais esforço e mais tempo, né? E às vezes quando isso acontece durante um período de estiagem, que é comum a gente ter um alto número de acionamentos, isso acaba atrasando também, né, o atendimento, porque vai ter um grupo de bombeiros empenhado ali numa ocorrência que vai demorar, porque tem acúmulo de entulho, e outros chamados ali precisando ser atendidos. Né? Com certeza. Tá certo. Sargento, a operação ela vai se estender além de abril? Tem previsão para outras etapas? Como é que funciona? Porque a gente sabe que o período seco ele vai até lá para meados de novembro, outubro, aí quando volta a chover novamente, né? Como é que funciona essas etapas aí da operação? Isso. Como eu falei, desde 2021 o bombeiro vem desenvolvendo em todo o estado essa operação, né? Então, costuma ter no mês de abril, que é o início ali do período de estiagem, essa fase 1. Então, durante todo o mês de abril a gente realiza essas vistorias e encaminha para a prefeitura. É comum, né, nos últimos anos, pelo menos ocorreu dessa forma, em meados de agosto, ali mais próximo do período crítico realmente, né, do período Sim. de estiagem, aí a gente faz a fase 2, ocorre em todo o estado. Então, eu acredito que esse ano não deve ser diferente.
por volta de julho deve sair aí uma diretriz do comando, né? Orientando as frações aí a realizar a fase 2. E nessa fase 2 a gente verifica qual foi a efetividade, né, da fase 1, se os lotes que já foram vistoriados, se os proprietários ali adotaram as medidas ali, né, para mitigar esse risco de incêndio, e também de lotes que por vezes, às vezes não foi possível ali fazer a vistoria, ele é feito em agosto. Tá certo, então. Sargento, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na Rádio Nova Brasil, dizer que os microfones estão abertos, né? Eu acho que é muito importante a conscientização, né, da população, não só da cidade de Andradas, né? Como o senhor disse, esse é uma operação, um projeto com todas as prefeituras, né, de todo o estado de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros. Então, a gente começou a fazer o trabalho do antes, né, que a gente sabe que o período de estiagem ele vem todos os anos, né, tem anos que é mais crítico, outros não, e esse papel é fundamental para a gente passar essa fase de forma mais tranquila, né? Sim, eu agradeço a oportunidade, né, de estar falando sobre isso. É um período muito crítico, né? Cada vez mais vem se tornando mais intenso, né? Os incêndios florestais aí, também devido às alterações climáticas que vem ocorrendo no mundo, né? Então, é muito importante falar sobre isso, contar com a ajuda da população, principalmente, né? Andradas é uma área que tem uma área verde muito extensa, né? Então, exige uma preocupação maior, né, por parte da nossa instituição. Sim. Também, nesse sentido. E o apoio da comunidade, ela é fundamental para a gente conseguir realizar aí um combate efetivo, uma prevenção efetiva, né? Tá certo, com certeza. Né, eu vi recentemente nas redes sociais do Corpo de Bombeiros, até a população está convidada a seguir, né, as redes sociais do Corpo de Bombeiros, depois eu quero deixar aí para a gente o projeto Bombeiro nas Escolas, que eu achei muito interessante essa parceria entre o Corpo de Bombeiros também com as escolas, para ensinar as crianças, né? Que você ensina uma criança a fazer uma coisa, com certeza ela vai comentar com o pai no carro, em casa, né? Sim. Como é que funciona esse projeto? Então, começamos agora também, né, o projeto Bombeiro nas Escolas. Ao todo, aqui na nossa região, serão cerca de 9 escolas que serão contempladas aí com a visita, né, do bombeiro, e previsão de pelo menos mais 2 escolas ainda nesse semestre de serem visitadas aí pela corporação. O objetivo desse projeto nada mais é do que estreitar mesmo os laços ali da instituição com a comunidade escolar. Então a gente realiza uma visita ali, conversa com os alunos, né? Conversa com os professores, com os funcionários e leva para eles ali noções de primeiros socorros, dicas de prevenção, proteção contra incêndio e pânico, né? O que eles podem fazer caso se deparem aí com algum incêndio, caso se deparem com algum acidente, né? Para as crianças ali da idade escolar, a gente fala muito sobre os riscos, né, que tem dentro de casa mesmo, né? Às vezes um perigo de se cortar com alguma coisa, de cair de algum lugar alto, em relação aos cuidados quando vai soltar pipa, né? Sim. Utilização de linha chilena, cerol, né? E então, agora nessa época do ano também o pessoal começa a soltar pipa, porque vem os ventos, né, Sargento? Tem bastante, né? Então Sim. A gente faz esse trabalho, né, que é importante também até para criar uma consciência ali, né, desde de pequeno ali. Com certeza. E porque a criança, quando ela fala em casa também, né, ela acaba que ela dissemina essa cultura da prevenção ali com os pais, né? Então sem dúvida. É um trabalho que tem sido interessante e vai continuar aí nos próximos meses. Com certeza. Parabéns pelo trabalho, viu, Sargento, do senhor, da corporação. Esse projeto é muito interessante. Com certeza a gente vai falar mais deles em outras oportunidades. Muito obrigado pela sua presença aqui na Nova Brasil. Eu que agradeço. Precisando aí do Corpo de Bombeiros, nós estamos à disposição. Tá certo, então. Essa foi a entrevista com o Sargento Felipe Nogueira, do Corpo de Bombeiros de Andradas.